Marina Alves deixou São Paulo há 10 anos, fugindo de uma tragédia que destruiu sua família e matou seu irmão mais novo. Agora, uma advogada bem-sucedida em Londres, ela recebe uma ligação que a força a voltar. Sua mãe está gravemente doente e quer vê-la uma última vez. Determinada a consertar os erros do passado e descobrir a verdade sobre a morte de Lucas, Marina retorna à cidade que jurou nunca mais pisar. Mas o destino tem outros planos. Ao investigar o caso do irmão, ela cruza o caminho de Dante Santoro, o enigmático e perigoso chefe de uma das maiores organizações criminosas da cidade. O que Marina não sabe é que Dante guarda segredos sobre aquela noite fatídica, segredos que conectam os dois de formas que ela jamais imaginaria, e que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que a mentira que ela viveu por uma década. Marina segurou firme a alça da mala enquanto o táxi atravessava as ruas cinzentas de São Paulo. 10 anos. Uma década inteira longe daquela cidade que a engolira viva e a cuspira quebrada. O cheiro de chuva no asfalto quente invadia o carro pela janela entreaberta, e cada esquina familiar era como uma facada na memória. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Não era hora de fraqueza, sua mãe estava morrendo, e Marina tinha prometido a si mesma que voltaria apenas por isso, apenas para se despedir. Nada mais. O Hospital São Lucas apareceu ao final da avenida, imponente e frio como sempre fora. Marina pagou o motorista e entrou, os saltos ecoando no piso de mármore. Subiu até o quarto andar, onde sua mãe estava internada. Ao empurrar a porta do quarto, viu a figura frágil na cama, tão diferente da mulher forte que criara 2 filhos sozinha. Helena Alves abriu os olhos devagar, e um sorriso fraco se formou em seus lábios pálidos. Marina, você veio. Eu vim, mãe. Marina sentou-se ao lado da cama, segurando a mão gelada da mãe entre as suas. Desculpa ter demorado tanto. Helena balançou a cabeça, os olhos marejados. Você não devia ter voltado. Não é seguro. Mãe, do que você está falando? Tem coisas que você não sabe, filha. Coisas sobre aquela noite, sobre o Lucas. A voz de Helena falhou e ela tossiu, o corpo inteiro tremendo com o esforço. Marina sentiu o coração acelerar. 10 anos de perguntas sem resposta. 10 anos de culpa e dor. Lucas tinha apenas 17 anos quando foi encontrado morto num beco da Zona Leste. A polícia arquivou o caso como um assalto que deu errado, mas Marina nunca acreditou nisso. Seu irmão não estava no lugar errado na hora errada. Ele estava envolvido em algo, ela sabia, mas nunca conseguiu descobrir o quê. O que você sabe, mãe? Por favor, me conta. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Procure um homem chamado Dante Santoro. Ele sabe a verdade. Mas cuidado, Marina. Esse homem é perigoso. Antes que Marina pudesse fazer mais perguntas, uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Helena. A conversa teve que esperar. Marina saiu do hospital com o nome gravado na mente. Dante Santoro. Ela pegou o celular e começou a pesquisar. Não demorou muito para encontrar o que precisava. Dante Santoro era conhecido nos círculos certos ou errados, dependendo do ponto de vista. Empresário de fachada, mas todos sabiam que ele controlava uma vasta rede de operações ilegais na cidade. Contrabando, lavagem de dinheiro, agiotagem. Um homem poderoso e intocável. Marina não era mais a menina assustada que fugira há 10 anos. Ela era a advogada, acostumada a lidar com gente perigosa, a navegar em águas turvas. Se esse Dante tinha respostas, ela as conseguiria. 2 dias depois, Marina estava na frente de um prédio elegante na região dos Jardins. O endereço era de uma empresa de importação e exportação, mas todos sabiam que era apenas uma fachada. Ela ajeitou o blazer, ergueu o queixo e entrou. A recepção era luxuosa, toda decorada em tons de preto e dourado. Uma secretária impecável a recebeu com um sorriso profissional. Posso ajudá-la? Preciso falar com Dante Santoro. É urgente. O Sr. Santoro não recebe sem agendamento. Marina se inclinou sobre o balcão,
os olhos fixos nos da secretária. Diga a ele que é sobre Lucas Alves. Ele vai querer me receber. A secretária hesitou, mas pegou o telefone e discou. Após uma breve conversa em voz baixa, ela desligou e olhou para Marina com surpresa. Ele vai recebê-la. Último andar. Marina entrou no elevador, o coração batendo mais rápido a cada andar que subia. As portas se abriram diretamente em uma sala enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. E lá, de costas para ela, olhando pela janela, estava um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno perfeitamente cortado. Ele se virou devagar, e Marina sentiu o chão fugir de seus pés. O rosto dele era anguloso, masculino, com uma cicatriz fina cruzando a sobrancelha esquerda. Mas eram os olhos que a prenderam, olhos escuros e intensos que pareciam enxergar através dela. E havia algo mais, algo familiar naquele olhar, como se ela já o tivesse visto antes. Marina Alves. A voz dele era profunda, controlada. Não esperava que você fosse tão parecida com ele. Com quem? Marina forçou a voz a sair firme. Com seu irmão. Marina engoliu em seco. Você o conhecia. Conhecia. Dante se aproximou, as mãos nos bolsos, a postura relaxada, mas alerta. Lucas trabalhava para mim. Mentira. A palavra saiu como um tiro. Meu irmão jamais trabalharia para alguém como você. Alguém como eu? Dante sorriu, mas não havia humor no gesto. E o que você sabe sobre mim, Marina? O que você sabe sobre qualquer coisa que aconteceu naquela época? Sei que meu irmão morreu. Sei que a polícia não fez nada. E sei que você está envolvido. Dante suspirou e apontou para uma poltrona. Sente-se. Essa conversa vai demorar. Marina hesitou, mas sentou. Dante serviu 2 copos de uísque e ofereceu um a ela, que recusou com um gesto. Ele deu de ombros e bebeu o próprio. Lucas veio até mim há 10 anos procurando trabalho. Ele estava desesperado, precisava de dinheiro para ajudar sua mãe, para ajudar você, queria pagar sua faculdade de direito. Marina sentiu as lágrimas arderem, mas não as deixou cair. E você aproveitou disso, colocou meu irmão em perigo. Eu dei a ele uma escolha, e ele escolheu. Trabalhava com contabilidade, nada ilegal, apenas organizava números. Era inteligente, responsável. Eu gostava dele. Dante parou. E pela primeira vez, Marina viu algo que parecia dor em seus olhos. Mas alguém dentro da minha organização estava roubando. Lucas descobriu. Ele veio até mim com as provas, dizendo que ia me contar tudo. Eu marquei um encontro com ele naquela noite no armazém da Zona Leste. Mas você não apareceu. Marina sussurrou, a verdade começando a se formar em sua mente. Eu apareci, mas quando cheguei, ele já estava morto e o traidor tinha desaparecido. Dante se virou para a janela novamente. Passei 10 anos procurando quem matou Lucas e finalmente encontrei. De quem? Meu primo, Marco Santoro. Ele estava desviando dinheiro da organização e vendendo informações para nossos rivais. Lucas o descobriu. Marco o matou antes que ele pudesse me contar. Marina se levantou, as pernas trêmulas. E onde está esse Marco agora? Dante a olhou por cima do ombro. Morto. Há 3 meses. Eu cuidei disso pessoalmente. O silêncio pesou entre eles. Marina não sabia o que sentir. Alívio, raiva, desolação. Seu irmão havia morrido por causa de dinheiro, por causa de ganância alheia. Por que você está me contando isso? Ela perguntou finalmente. Porque você merece saber a verdade. E por que eu devo isso ao Lucas? Dante se aproximou dela novamente e Marina percebeu que ele era ainda mais alto do que parecia. Ele falava de você o tempo todo. Dizia que você ia ser uma grande advogada, que ia mudar o mundo. Ele te amava mais do que qualquer coisa. Marina não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Elas escorreram quentes por seu rosto, e ela as limpou com raiva. Ele não devia ter se envolvido com você. Ele estaria vivo, talvez. Ou talvez ele tivesse encontrado problemas de outras formas. A vida nas periferias não é fácil, Marina. Você sabe disso melhor do que ninguém.
Dante estendeu a mão e, com uma hesitação que pareceu estranha vindo dele, enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi surpreendentemente gentil. Lucas fez o que achou certo para proteger sua família. Não desonre a memória dele com culpa. Marina deu um passo atrás, confusa com a proximidade, com a estranha sensação de conforto que a presença dele trazia. Não fazia sentido. Esse homem era um criminoso, alguém perigoso, alguém que personificava tudo que ela havia estudado para combater. Eu preciso ir. Marina se dirigiu ao elevador, mas a voz de Dante a deteve. Marina, tem uma coisa que você precisa saber. Ele hesitou e ela percebeu que era a primeira vez que o via inseguro. Eu também estava lá naquela noite. Eu segurei seu irmão nos braços enquanto ele morria, e ele me fez prometer uma coisa. Marina se virou lentamente. O quê? Ele me fez prometer que eu cuidaria de você, que se algum dia você precisasse de ajuda, eu estaria lá. Eu não preciso da sua ajuda. Talvez não agora, mas se precisar, basta me procurar. Dante colocou um cartão na mão dela. Meu número pessoal. Apenas para você. Marina saiu daquele prédio sentindo como se tivesse acabado de sobreviver a uma tempestade. As revelações giravam em sua cabeça, cada uma mais perturbadora que a outra. Dante Santoro não era o monstro que ela imaginara. Ou talvez fosse, mas um monstro com sua própria moral distorcida, sua própria dor. Nos dias seguintes, Marina visitou sua mãe no hospital, contando-lhe tudo que Dante havia revelado. Helena chorou, mas pareceu aliviada por finalmente conhecer a verdade. Ela confessou que sempre soubera que Lucas estava envolvido em algo perigoso, mas tinha medo de confrontá-lo, medo de perdê-lo, e acabara perdendo do mesmo jeito. Marina decidiu ficar em São Paulo até sua mãe melhorar. Alugou um pequeno apartamento e começou a trabalhar remotamente para o escritório de advocacia em Londres. Mas mesmo enquanto trabalhava, sua mente voltava constantemente para Dante. Havia algo nele que a intrigava, algo além da óbvia atração física. Era como se houvesse uma conexão entre eles, algo não dito, algo que pulsava no ar sempre que estavam próximos. Uma noite, 3 semanas depois daquele primeiro encontro, Marina recebeu uma ligação. Era um número desconhecido. Alô, Marina, é Dante. A voz dele soava tensa. Preciso que você confie em mim e faça exatamente o que eu disser. O que aconteceu? A organização que matou meu primo está atrás de você. Eles descobriram que você voltou e que estamos em contato. Acham que você sabe algo que não sabe. Você está em perigo. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? Não há tempo para explicações. Eu estou enviando alguém para te buscar. Você vai ficar comigo até isso passar. Eu não vou a lugar nenhum com você. Vou para a polícia. A polícia não pode te proteger desses caras, Marina. Eu posso. Por favor, confie em mim. Por Lucas. Havia urgência genuína em sua voz. Medo até. Marina olhou pela janela de seu apartamento e viu um carro escuro estacionado do outro lado da rua. 2 homens dentro, olhando para o prédio. Seu coração disparou. Está bem. O que eu faço? Meu homem vai tocar a campainha em exatamente 2 minutos. Saia com ele pela garagem. Há uma saída dos fundos. Não pare por nada. Marina juntou rapidamente algumas roupas numa bolsa, o celular, documentos. A campainha tocou e ela atendeu o interfone. Um homem de cara séria se identificou como enviado de Dante. Marina desceu pelas escadas, o coração martelando no peito. O homem a levou pela garagem até um carro blindado. Eles saíram em alta velocidade, e Marina viu pelos espelhos que o carro escuro tentava segui-los, mas o motorista de Dante era habilidoso, fazendo manobras que logo os deixaram para trás. 20 minutos depois, chegaram a uma mansão na zona sul da cidade, escondida atrás de muros altos e portões de ferro. Dante estava esperando na porta, e quando Marina saiu do carro, ele a puxou para dentro rapidamente. Você está bem? Ele examinou o rosto dela, as mãos segurando seus ombros. Estou assustada, mas bem. Marina respirava com dificuldade. O que está acontecendo, Dante? Ele a levou até uma sala de estar luxuosa e a fez sentar. Os rivais de Marco descobriram que eu o matei. Eles querem vingança e acham que você pode ser usada contra mim. Por quê?
Por que eu importaria para você? Dante se ajoelhou na frente dela, os olhos escuros fixos nos dela. Por que você importa, Marina? Não sei explicar, mas desde que te vi pela primeira vez, senti algo, como se eu já te conhecesse, como se estivéssemos ligados de alguma forma. Marina sentiu a respiração falhar. Ela também sentia isso, essa estranha familiaridade, essa atração que ia além do físico. Isso é loucura, ela sussurrou. É, Dante sorriu, um sorriso triste. Mas é a verdade. Marina ficou na mansão de Dante pelos próximos dias. Era estranha a dinâmica entre eles. Durante o dia, ele era o chefe implacável, lidando com negócios por telefone, dando ordens, resolvendo problemas. Mas à noite, quando estava apenas os dois, ele se tornava outra pessoa, gentil, atencioso, até vulnerável às vezes. Conversavam por horas, sobre tudo e nada, sobre suas vidas, seus sonhos perdidos, suas cicatrizes. Dante contou a ela sobre sua própria infância difícil, criado por um pai violento que o forçara a entrar no mundo do crime desde cedo. Ele nunca teve escolha, nunca conheceu outra vida, mas ele também tinha suas próprias regras, suas próprias linhas que não cruzava. Não lidava com drogas, não machucava inocentes, não explorava os fracos. Eram princípios tortos, mas eram seus. Marina, por sua vez, contou sobre a culpa que carregara por todos esses anos, a sensação de ter abandonado sua mãe, de ter falhado com Lucas. Dante a ouvia sem julgar, e de alguma forma isso ajudava a aliviar o peso que ela carregava no peito. Uma noite, após mais um jantar em silêncio confortável, Dante a levou até o terraço da mansão. A cidade se estendia abaixo deles, um mar de luzes piscando na escuridão. Eu me lembro de você, sabe? Dante disse de repente. Marina o olhou, confusa. Como assim? Naquela noite, quando encontrei Lucas, você apareceu. Não era para estar lá, mas você estava. Você tinha 17 anos e seus olhos estavam cheios de medo e dor. Eu nunca esqueci aquele rosto. Marina sentiu o mundo parar. Memórias enterradas começaram a ressurgir, fragmentadas e confusas. Ela se lembrava de ter saído naquela noite, preocupada porque Lucas não voltara para casa. Lembrava de seguir seu instinto até aquele armazém abandonado. Lembrava de ver seu irmão caído no chão, sangue ao redor, e um homem ajoelhado ao lado dele, segurando sua mão. Um homem que ergueu o rosto e a olhou com olhos cheios de raiva e tristeza. Dante. Você estava lá, Marina sussurrou, as lágrimas voltando. Eu me lembro de você agora. Você disse para eu ir embora, para esquecer o que tinha visto. E você foi. Mas eu nunca te esqueci. E quando você entrou no meu escritório há algumas semanas atrás, eu te reconheci imediatamente. Só não sabia se você se lembrava de mim. Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Tudo fazia sentido agora. A conexão estranha, a familiaridade. Eles estavam ligados pela pior noite de suas vidas, pela morte de Lucas. Dante a puxou para seus braços, e ela não resistiu. Chorou contra o peito dele, e ele apenas a segurou, uma mão acariciando seus cabelos, sussurrando palavras suaves. Quando as lágrimas finalmente pararam, Marina ergueu o rosto e encontrou os olhos dele. Havia algo ali, algo intenso e inevitável. Ele se inclinou. E ela fechou os olhos, seus lábios se encontrando num beijo hesitante no início, mas que logo se aprofundou. Era errado em tantos níveis. Ele era um criminoso, ela era advogada. Eles eram de mundos opostos, mas naquele momento nada disso importava. Os dias se transformaram em semanas. A ameaça foi neutralizada. Os homens que a perseguiam foram tratados por Dante, embora Marina tivesse aprendido a não perguntar detalhes. Ela sabia que devia voltar para Londres, retomar sua vida, mas não conseguia partir, não conseguia deixá-lo. Helena teve alta do hospital, recuperando-se milagrosamente. Marina a levou para conhecer Dante e, surpreendentemente, sua mãe não o julgou. Talvez porque via nele o mesmo que Marina via, um homem tentando sobreviver em um mundo cruel, carregando suas próprias dores e arrependimentos. Mas a realidade, eventualmente, alcançou Marina.
Seu chefe em Londres estava pressionando para que ela voltasse. Ela tinha casos importantes, responsabilidades. Não podia simplesmente abandonar tudo. Uma manhã, ela acordou na cama de Dante, o sol entrando pelas cortinas. Ele ainda dormia, o rosto relaxado, quase inocente. Marina passou os dedos suavemente pela cicatriz em sua sobrancelha e ele abriu os olhos, sorrindo. Bom dia, bom dia. Ela sorriu de volta, mas havia tristeza em seus olhos. Dante se sentou. Você vai embora. Não era uma pergunta. Marina assentiu. Eu preciso. Minha vida está em Londres. Minha carreira, meus casos. Eu sei. Ele segurou a mão dela. Não vou te pedir para ficar. Não seria justo. E você? Marina perguntou. O que você vai fazer? Dante suspirou. Continuar aqui. Tentar ser melhor. Por Lucas. Por você. Você poderia sair disso, Dante. Começar de novo. Não é tão simples assim. Essa vida, ela não te solta facilmente. Ele beijou a testa dela. Mas quem sabe, talvez um dia. Marina fez as malas naquela tarde. Dante a levou até o aeroporto pessoalmente. Eles ficaram no estacionamento por um longo momento, apenas se olhando. Isso não é um adeus, Marina disse, tentando acreditar. Não é, Dante concordou. É um até logo. Eles se beijaram uma última vez. E então, Marina entrou no aeroporto sem olhar para trás. Se olhasse, sabia que não teria forças para ir embora. No avião, enquanto São Paulo desaparecia sob as nuvens, Marina tocou o colar que Dante lhe dera na noite anterior. Era uma corrente simples com um pingente em forma de âncora. Para você se lembrar de que sempre tem um porto seguro, ele dissera. Marina fechou os olhos, as lágrimas silenciosas escorrendo. Ela voltara para consertar o passado, para encontrar respostas. E encontrara. Mas também encontrara algo que não esperava. Amor, em sua forma mais complicada e impossível. 2 anos se passaram. Marina estava em seu escritório em Londres quando recebeu um pacote. Não havia remetente. Dentro, um convite para a inauguração de um centro comunitário em São Paulo, na Zona Leste. O centro se chamava Lucas Alves e era destinado a jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, treinamento profissional e apoio. Anexo ao convite, havia um bilhete escrito à mão. Prometi que tentaria ser melhor. Esse é o começo. Espero que você possa vir. Tenho algo importante para te dizer. De Marina olhou pela janela de seu escritório, o céu cinzento de Londres, não lhe dizendo nada. Ela pensou em sua mãe, agora saudável e feliz no apartamento que Marina comprara para ela. Pensou em Lucas e em como ele ficaria orgulhoso desse centro. E pensou em Dante, o homem que mudara sua vida de formas que ela jamais imaginara. Ela pegou o telefone e ligou para sua secretária. Cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Eu vou para São Paulo. Alguns erros do passado não podem ser consertados. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas talvez, apenas talvez, do meio da dor e da escuridão, possa crescer algo novo. Algo que valha a pena lutar. Marina não sabia o que encontraria em São Paulo. Não sabia se havia futuro para ela e Dante, mas sabia que precisava descobrir, porque algumas histórias merecem um segundo capítulo, e essa, definitivamente, era uma delas. A história de Marina e Dante é sobre segundas chances e redenção. É sobre como o passado nos molda, mas não precisa nos definir. Marina voltou para São Paulo buscando verdades sobre a morte de seu irmão e encontrou muito mais do que esperava. Descobriu que a vida raramente é preto no branco, que até pessoas envolvidas no crime podem ter humanidade e que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Dante, por sua vez, encontrou em Marina a motivação para tentar mudar, para honrar a memória de Lucas, construindo algo positivo. A decisão de Marina de retornar não é um final, mas um novo começo. Essa história nos lembra que enfrentar nossos demônios, por mais doloroso que seja, é o único caminho para verdadeiramente seguir em frente. E que, às vezes, as conexões mais profundas nascem das experiências mais difíceis.